Então, como eu tinha dito, eu me chamo Alex Fernando Mendes, tenho 26 anos, sou piracicabano, ah, sou filho do Ari e da Inês, moro aqui no Jardim Itapuã e ao longo da minha trajetória, né, eu me formei em Engenharia Florestal pela Exalc e licenciatura em Ciências Agrárias também pela Exalc. Então, foi dois cursos que eu pude fazer ao mesmo tempo e onde eu tive a oportunidade de estagiar num laboratório chamado Lastrop, que é Laboratório de Silvicultura Tropical, onde dentro desse laboratório eu tive a oportunidade de estar desenvolvendo algumas pesquisas que envolviam as epífitas. Então, por isso, né, como eu tinha dito, o Wagner me convidou para estar conversando um pouco com vocês sobre essa relação que tem essa forma de vida com os indivíduos arbóreos, né? Atualmente, eu estou fazendo mestrado na Exalc, também no Lastrop, em um grupo de pesquisa, né, num projeto temático financiado por uma agência chamada FAPESP. Esse projeto de pesquisa é intitulado New4, onde a gente vai estudar as multifunções de florestas novas. Então, são florestas que estão em processo de estabelecimento que nós vamos estar estudando, né? E também eu atuo no Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, que é um movimento que reúne aí cerca de 280 instituições que atuam com a restauração no bioma Mata Atlântica, dos mais diferenciados naturezas. Então, tem desde ONG, que produz mudas, até mesmo empresas que têm áreas em processo de restauração, empresas que atuam mais com sensoriamento remoto. Então, atualmente eu sou secretário executivo no Pacto, onde a gente está trabalhando, né, com a unificação dessas pessoas, é, articulando a restauração de todos esse bioma com o objetivo aí de restaurar 15 milhões de hectares até 2050. E, né, eu tenho uma paixão pessoal que é as epífitas, onde esse grupo de plantas, né, principalmente orquídeas, então eu tenho uma pequena coleção aqui em casa, onde tenho diversas espécies, diversas plantas que eu cultivo. E aí eu comecei a estudar dentro nessa situação, né, as epífitas em si. Mas primeiramente, né, o que a gente vai estar falando é essa relação de epífitas e árvores. Então, eu vou dar esse panorama geral para vocês, para começar a entender, né, o que é uma epífita, o que é uma árvore, por que ela se relaciona, né? E aí eu agradeço de novo essa oportunidade que foi proporcionada pelo Mudapira para a gente estar conversando sobre isso nesse momento. Então, né, quando a gente deu esse título, né, aí depois me bateu uma certa é, arrependimento porque eu coloquei esse título, epífitas, né? Mas nem todo mundo sabe o que são as epífitas, né? As epífitas nada mais é do que uma forma de vida, ou então outras pessoas utilizam isso como forma de crescimento, né? Que utilizam outras plantas como suporte. Então, as epífitas nada mais é do que plantas que utilizam outras plantas para se desenvolver. Então, elas crescem, elas se estabelecem dessa forma. Então, aqui nós temos um exemplo de epífitas, onde nós podemos ver que tem uma árvore, né? Essa aquarela foi disponibilizada pela Marina Mello, né, em que tem diversas epífitas se fixando nessa árvore. Então, elas são plantas que estão utilizando a árvore como suporte. E aí nós não temos só as epífitas como forma de vida ou então como forma de crescimento, né? Nós temos uma diversa lista de forma de crescimento que aí nós podemos incluir os próprios indivíduos arbóreos, né, que são
esses indivíduos lenhosos, né? Todo mundo aqui conhece o que é uma árvore, né? Então, nada mais é do que um vegetal que possui um tecido lenhoso, ou seja, possui madeira, e consegue aí se estabilizar e se firmar, vamos dizer assim, mais fácil, dentro do solo, tá? Consegue se estabelecer e consegue ter a sustentabilidade por si só. E aí nós temos outras formas de vida, como por exemplo as lianas, que nesse caso são indivíduos vegetais que eles não têm essa capacidade de sustentação. Então ele precisa se apoiar com outros suportes para conseguir se sustentar e atingir a copa das árvores e ali obter luz. E aí também nós temos, né, as herbáceas, né, os matinhos que nós temos aí principalmente nos quintais que a gente tira e tudo mais, que são plantas que não têm lenho, né, não tem madeira, não tem essa constituição, mas que elas também não vão atingir alturas aí maiores que 5 metros não, 1 metro, 2 metros no máximo, tá? E também elas não precisam, né, elas não crescem ao ponto de atingir a copa das árvores, ela fica aquela vegetação rasteira. E aí nós temos também situações como as samambaias, né, que elas são herbáceas também, né, aqui no caso, se vocês verem, é uma área alagada, né, uma floresta chamada floresta paludícola, ou uma espécie de um brejo, tá? Onde essa área ela tem nascentes por todo o local, então esse solo ele é encharcado constantemente, é uma floresta muito bonita e que você tem essa concentração de samambaias, por exemplo. E aqui tem, por exemplo, uma trepadeira, aqui tem as árvores, tem algumas lianas espalhadas por aí. Então, sempre a floresta ela é constituída, né, as nossas florestas tropicais aqui no Brasil, elas são constituídas por diversas formas de vida. Então, a gente sempre, quando fala de floresta, a gente tem que lembrar que as florestas não são apenas árvores. E aí, por exemplo, muitas vezes o que acontece é ela, elas têm as situações que algumas plantas, quando se tornam hiperabundantes, elas podem interferir negativamente eu acredito que tem alguém, só um segundo. É, quando algumas plantas se tornam hiperabundantes, por exemplo, as lianas, que é um caso que essa forma de vida, essa forma de crescimento, é, ela é muito ruderal, ou seja, ela consegue se estabelecer em condições precárias, ela pode influenciar negativamente na composição dessa floresta. Então, ela pode influenciar tanto no desenvolvimento de árvores menores, como também na competição pelo dossel, porque nada mais é o dossel do que as copas das árvores que estão entrelaçadas lá no topo, lá a parte mais alta dessas florestas, tá? E essas lianas, nada mais do que ela quer é atingir ao dossel, né? Liana nada mais é do que cipó, trepadeira, e elas querem atingir o dossel para conseguir luz, porque a briga em si dentro da floresta é a competição por luz. Então tudo, né, a planta necessita da luz para conseguir sintetizar o seu próprio alimento. Então, aqui é uma imagem que a gente pode ver, né, que tem uma liana que ela está sendo suporte para uma epífita. Então, nesse caso aqui é um epifilo, onde
ele está se apoiando à liana, certo? E nessa floresta em particular, é uma floresta que nós chamamos florestas secundárias, que nada mais é do que uma floresta que naquela área antes existia uma floresta, que é a chamada floresta primária, e aí, por algum motivo, ao longo do uso de ocupação do solo, ela foi cortada, então ali aquela região se tornou cana, se tornou pastagem, café e outros usos que nós tivemos ao longo da nossa história, na nossa região, e aí agora está voltando à floresta, então seria as capoeiras, né? Então, essa região, né, elas são com árvores de pequenos portes, né, então elas estão se estabelecendo no local, tem a presença bem forte de lianas, por exemplo, em algumas áreas, e também tem a possibilidade de ter ainda gramíneas, né, ter bastante braquiária, resquício, né, da própria ocupação pelo pasto anteriormente. E aí, uma coisa que tem que ficar muito claro é que as epífitas, elas não são parasitas, tá? As epífitas em si, o que, que elas utilizam, esses indivíduos, é como um suporte. Então, esses indivíduos, eles recebem o nome de forófito, e aí é uma outra linguagem, né, que a gente está utilizando, outro termo técnico para essa relação, em que o forófito, né, ele pode ser uma árvore, como pode ser também uma liana, né, um cipó, como na foto anterior, pode ser até mesmo epífita, com epífita é muito raro, mas pode acontecer, principalmente quando você vê samambaias, né, elas se organizam, muitas vezes se grufixam em até mesmo bromélias, algumas orquídeas, e aí, essas orquídeas, no caso dessa em particular, ela vai emitindo raiz sobre o forófito. Então, ela não chega a atingir as células de transposição de seiva dessas plantas, dessas árvores, no caso. Diferentemente de plantas parasitas como o fruto do sabiá. Então, esse daqui é um fruto do sabiá, né? É uma planta que produz bastante frutos, que, como o próprio nome diz, né, os passarinhos adoram. Então, aqui tem alguns pequenos frutos alaranjados que os passarinhos vêm e se alimentam. Essa planta em si é uma planta parasita, ou seja, a raiz dela, né, não chega a ser nem raiz, ela emite estruturas que vão atingir as células do seu hospedeiro, que no caso é uma árvore, e a partir dessas estruturas que elas vão se alimentar. Então é diferente quando a gente fala de epífita. As epífitas, elas apenas utilizam como um suporte. E aí tem alguns estudos que vêm apontando, né, que as epífitas podem representar aí cerca de 10% do total de plantas, né, de espécies, né, de plantas vasculares. O que, que são plantas vasculares? São essas plantas que têm a capacidade de transposição de seiva, então conseguem ser maiores do que diferentemente daqueles musgos que chegam aí a 1 centímetro, 2 centímetros no máximo. E aí, quando nós falamos dessa forma de vida, né, nós temos que lembrar também que eles propiciam aí alimento para os animais e também água. Então, a particularidade das bromélias, né, e aí a gente já está apresentando uma família para vocês que tem essa característica de epífitas também dentro dela, que tem essa capacidade de armazenamento de água internamente aqui. Então, como ela tem essa forma tanque, né, as folhas vão se depositando, se alocando de forma que forma esse tanque, o acúmulo de água ali permite com que os insetos e outros animais se alimentam, né, se utilizam dessa água, né? E também tem a questão, né, da floração, que pode vir beija-flores, pode vir outros tipos de pássaros, pode vir os insetos. Então, tem toda essa dinâmica, né,
de dependência também das epífitas por essa fauna específica, os insetos e os pássaros, em que elas precisam deles para polinização e também de dispersão. Então, no caso aqui que nós estamos falando da bromélia, ela armazena essa água para conseguir utilizar dela em outras estações mais secas, tá? Muita gente acha que as bromélias, né, por ela ter essa característica de armazenamento de água, ela é, ela é um foco de dengue. Mas nem sempre isso é real. Pode acontecer? Pode. Mas as bromélias, elas têm associações com bactérias e micro-organismos que impedem, muitas vezes, a propagação desses insetos, de dengue, no caso, né? Claro que a gente não pode afirmar com precisão, né, porque existem sempre exceções dentro da natureza. E aqui é um pouco sobre essa floração, né? Então, aqui é uma bilbergia, onde vocês podem ver, né, tem essas folhas cor-de-rosa, né, com essa tonalidade muito bonita. Isso daqui não é flor, essa parte, isso daqui é chamado bráctea, ou seja, é uma estrutura foliar, ou seja, é uma folha que ela foi modificada ao longo da história para chamar a atenção mesmo do agente polinizador. Então, é muito mais fácil ver essa bráctea do que essas flores que é mais amarelada, esverdeadas. Apesar de bonitas, é muito mais chamativo para o polinizador essa parte da planta do que propriamente a flor, tá? E aqui já é uma Alchimea bromelifolia, onde, como vocês podem ver, né, aqui tá algumas florações que já abriram e aqui alguns botões florais para abrir. Então, ela não abre de maneira igual por igual o tempo todo. Então, ela vai abrindo conforme vai envelhecendo, uma vai abrindo a outra. E no caso das epífitas, muitas vezes elas propiciam alimentos, né, para essa fauna que eu comentei anteriormente, em estações que outras formas de vida, como por exemplo as árvores, não propiciam. Por exemplo, essa em particular é uma foto que eu tirei ontem do meu quintal, ou seja, estamos em extrema área de momento, né, de seca, onde as plantas não estão emitindo flores, não estão florindo, e aí elas estão propiciando aí para beija-flor, para abelha. Então é muito comum ver esse tipo de fauna interagindo com essas plantas. E aí, como eu tinha dito, né, ela pode propiciar aí um microhabitat, ou seja, ela pode permitir que existe uma casa para pequenos vertebrados e invertebrados, e aí a gente fala de répteis como sapos, né, os anfíbios em si, e também um indicador de preservação local, porque esse grupo em específico, as epífitas, elas são muito sensíveis a degradações do ambiente. Então, você consegue identificar se tem a presença de epífita, provavelmente aquele local ele já está conseguindo se desenvolver bem. Claro que existem epífitas que são epífitas, são espécies que são muito ruderais, ou seja, são plantas que aguentam paulada, então elas conseguem se desenvolver em qualquer ambiente, que aí tem algumas fotos para mostrar para vocês também. Desculpa te interromper, Alex. Tem como desligar o vídeo da Lia, por favor? Tô ficando um pouco zonzo. Obrigado. Desculpa. Acho que foi. Obrigado. Opa, aproveitar e tomar uma água. Então, continuando, né? Então, nós temos algumas
famílias que têm esse comportamento. Então, nós temos, por exemplo, as bromélias, né, que tem muitas plantas que têm esse desenvolvimento, né, como epífitas. Nós temos samambaias e as briófitas, né, que são uma forma de vida que ela está em desenvolvimento, ela é um dos inícios, né? Eu acredito que tem algum... Desculpa, Alex, o áudio ficou ativo dela. Agora está mapeando o terreno dela? Isso, obrigado. Então, tem também a questão dos cactos, né, que eles também têm esse comportamento, algum deles, né? Tem as aráceas também, como a costela de Adão. Tem as orquídeas, como eu tinha dito anteriormente. Então, tem famílias que parte dessa família elas podem ter esse hábito, né? Essa forma de crescimento como epífitas. Aí, por exemplo, só para exemplificar, nós temos as orquídeas que muitas vezes elas podem ser terrestres, ou seja, elas se desenvolvem na terra, mas não significa que todas as plantas elas conseguem se desenvolver na terra. E aí, né, muita gente, muitas vezes, quando vai replantar uma orquídea, elas tentam colocar no solo, colocam na terra. Não é o recomendável, porque tem que ver se aquela espécie em particular ela se desenvolve ou não nesse meio. Então, aqui são alguns exemplos, né? Essa planta, ela foi fotografada, né? Eu não consegui tirar ela com flor, ela só está com as hastes florais, em uma área muito interessante, que ela era rodeada de cana. Essa flor em especial aí tinha por volta de 1,5 metros de haste floral, e ela estava emitindo aí umas 4, 5 hastes, uma do lado da outra. Esta daqui, que parece, a folha dela parece até com uma espada de São Jorge, mas não é uma orquídea, né? A espada de São Jorge é uma outra família, onde ela é muito comum, né, em áreas, em processo de regeneração natural. Então, essa orquídea em si, você consegue encontrar ela em muito nessas áreas, diferente dessa. Essa daqui é muito mais complicado de você encontrar. E aí, quando a gente fala, né, de epífita, normalmente o que vem na nossa cabeça é aquelas árvores cheias de orquídea, cheio de bromélia, né? Tudo lá voltado na copa ou em algum lugar que bata bastante sol, tenha luz, né? Mas nem sempre isso ocorre. Muitas vezes pode acontecer até mesmo na base da flor, da planta, né? Das árvores. Por quê? Porque depende muito se aquela semente que chegou ali, se conseguiu estabelecer e teve as condições que propiciaram a sua germinação e seu desenvolvimento e até mesmo a sua floração, né? A maturação dessa planta, não tem problema nenhum de estar onde ela vai estar alocada. E aí, como eu tinha dito, né, muitas vezes as grandes definições de floresta, elas envolvem o componente arbóreo. Claro que a gente tem que lembrar que sem as árvores não é uma floresta, daí seria um campo, seria uma vegetação savânica, tá? Mas a gente tem que lembrar que as florestas também podem ter outras formas de vida, certo? E aí, quando a gente pensa na floresta com epífita, logo vem aquelas imagens da Serra do Mar, né? Onde tem aquelas áreas cheias de bromélia, com bastante orquídeas e tudo mais. Nem sempre isso é possível, tá? Essas árvores que estão cheias de bromélia, cheias dessas orquídeas e epífitas, elas estão normalmente em áreas
que tem bastante umidade. Então, é uma informação muito importante. As epífitas, em geral, elas precisam de umidade para se estabelecer e desenvolver, tá? E aí, nós sabemos que, por exemplo, aqui em Piracicaba, nós temos 2 estações do ano muito bem definidas. Então, nós temos uma estação chuvosa, que começa aí em outubro, mais ou menos, e vai estendendo aí até no máximo março, alguma coisinha em abril ainda. E aí depois tem a estação seca, que é esse espaços. Então, nós temos 2 estações muito bem definidas. Isso, né, e também com outras características, como a questão do solo e tudo mais, define os tipos florestais. Então, só para vocês terem uma ideia, na Mata Atlântica, né, tem diversos tipos de floresta. Então, como vocês podem ver aqui ao longo de toda a Mata Atlântica, cada corzinha aqui, né, o número 1, por exemplo, que é aquela área, aquela região na Serra do Mar, é conhecida como Floresta Umbrófila densa. Então, ela é cheia de epífitas, né? O nosso caso em particular é estacional semidecidual, tá? Então, Piracicaba tem fragmentos que são semidecidual e fragmentos que são decidual. O que difere decidual, semidecidual? Então, vamos lá. Floresta tem um componente de floresta, então tem bastante árvore. Estacional significa que tem 2 estações. Decidual e semidecidual, o que diferencia uma da outra é que a decidual, a maior parte dos indivíduos arbóreos vão perder folha na estação seca. E semidecidual não é totalidade dos indivíduos que vão perder folha. Então, é mais ou menos essa a diferença entre o estacional, semidecidual e decidual. Então, Piracicaba, basicamente, tem aqui bastante semidecidual, tem um fragmento ou outro de decidual, e aí eu cito, tem lá no bairro Godinhos, tem um fragmento que quando você vai aí em meados de julho, começo aí de agosto até setembro, a floresta vai estar assim, sem folha, e aí vocês vão achar até que ela está em processo, né, de senescência, ou seja, ela está morrendo, mas não, o que acontece ali é que o solo é raso, então não tem a possibilidade de desenvolver as raízes de forma das árvores, né, de forma a se estabelecer, de conseguir, né, permanentemente ficar com folhas. Então, as espécies que ali ocorrem, muitas vezes são espécies que aguentam esse tipo de condição. E aí a mesma coisa acontece com epífitas. Não vai ser a mesma epífita que você encontra na Serra do Mar que você vai encontrar aqui na semidecidual. Tem espécies diferentes. Então, muitas vezes, essas epífitas, elas não se dão bem, né, da Serra do Mar, ou então lá, as epífitas daqui, né, pegar de um lugar e colocar no outro. Então, ela tem muito essa característica. Porque aí, o que acontece? As epífitas, elas se desenvolvem de acordo com a umidade. Então, ela precisa de uma umidade ideal para cada uma delas. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado de falar de epífitas e árvores. E aí, quando a gente fala de uma floresta conservada aqui na região nossa, o que nós estamos pensando é mais ou menos que uma foto como essa. Então, aqui nós temos um indivíduo muito grande, tá? E aí, nesses indivíduos grandes, são aqueles gigantescos que tem aquela copa que está acima de todas as outras, então são árvores emergentes que a gente fala, né? E aí, nessas árvores, muitas vezes ocorre bastante epífitas, e aí nós temos uma sequência de outros indivíduos menores, indivíduos arbustivos, indivíduos herbáceos. Então, é mais ou menos essa fotografia de florestas conservadas na nossa região da semidecidual, tirando as pessoas, é claro. E aí tem toda essa deposição de matéria orgânica, né,
que é um termo que a gente fala serapilheira, né? Que é essa deposição de folha, de galho, né? Até mesmo alguns restos de animais, insetos, principalmente. Mas, né, aquele lá, a nossa ideia, assim, que são pouquíssimas áreas que ainda sobrevivem, né, que ainda restam, né, e a grande maioria são pequenos fragmentos inseridos aí em paisagens com grande quantidade de pastagens, ou então com alguma coisa de cana, ou então quase exclusivamente cana, e aí também tem alguma coisa de eucalipto, como tem aqui nessa foto lá no fundo, e aqui também nesse encosto do morro, tá? E aí, essas florestas aqui em particular, ela tem dinâmicas diferentes. Então, elas não vão ter as mesmas espécies que uma floresta conservada. Então, elas vão ter plantas que aguentem essas condições específicas nesse local, tá? E aí, muitas vezes, a gente consegue se deparar com uma situação como essa nas pastagens. Então, tem alguns indivíduos grandes nas pastagens, onde está repleto de epífita. Então, aqui no caso tem aquela costela de Adão, né, o filodendro. Tem esse outro que é a barba de bode, barba de velho, também pode ser conhecido, que é uma tilântisla. Ela fica, ela não emite muita raiz, então ela só fica apoiada sobre os galhos, né, das árvores. É muito interessante esse tipo. E aí, muitas vezes, são essas árvores isoladas dentro da paisagem que elas vão ser fonte de propágulo para as florestas em regeneração, tá certo? E aí aqui tem mais plantas, né, que podem ser observadas nessas locais, né? Então tem aqui, por exemplo, é um cactus que está em germinação. Aqui é a bilbergia, né, uma bromélia, né? Uma orquídea, né, que também ela pode ser encontrada, essa aqui é do gênero Ionopsis. E, novamente, aqui a costela de Adão, né? A costela de Adão em si, a Philodendrus, que é o nome, o gênero dessa planta, ela é uma hemipífita. O que significa isso? Quando ela germina sempre, né, nos troncos das árvores. E aí, no seu desenvolvimento, ela emite estruturas de raiz que vão atingindo o solo. Tá? Então, essa daqui em particular é uma hemipífita. Por isso que muitas vezes você consegue cultivar uma planta dessa num vaso de terra, por exemplo. Aqui, nesse caso, é um Catasetum fimbriatum, tá? Que é a haste floral dele, onde é uma planta muito interessante, porque vocês lembram que eu tinha dito das árvores, né? Que ela tem aquela dinâmica de perda de folha na estação seca. Esse, em particular, ele também tem essa característica, então, quando chega a estação seca, ele perde todas as folhas, e aí aqui estava iniciando a estação chuvosa, então ele estava emitindo um broto aqui, as raízes crescendo, né? E aí, como eu tinha dito, como essas plantas, elas precisam muito de umidade, esse cataceto em si, ele vai emitindo estruturas de raiz como se fossem pequenos bracinhos ascendentes, né, para ter uma superfície maior de contato do ar para obter a umidade, tá? E aí, quando você fala de orquídea e umidade, a umidade é diferente de você encharcar o vaso quando você tem uma orquídea em casa, tá? Ela gosta de umidade no ambiente, não encharcado nas suas raízes. Essa daqui é a Ionopsis, né? Um pouquinho mais dela, é uma planta muito bonita, é uma mini orquídea, que tem aí no máximo 1 centímetro de tamanho dessas flores. Ela é muito vistosa, né? Como vocês podem ver aqui essa foto, tem uma Ionopsis aqui, outra aqui, e aí tem várias espalhadas. Essa planta
ela tem uma característica, né, que ela emite muita raiz aérea, então, às vezes, ela tem uma única raiz se segurando no seu forófito, né, na planta que ela está como epífita, e ela é uma planta, né, quem cultiva, né, orquídeas, é uma planta muito difícil de ser cultivada por conta dessa questão de umidade e conseguir desenvolvimento de raiz. Claro que eu estou apresentando para vocês aqui não significa que é para ir para o mato coletar essas plantas. Essas plantas elas estão inseridas num ambiente onde elas têm uma dinâmica específica com a fauna local e com as plantas do entorno. Não deve-se coletar material vegetativo de bromélia, de orquídea, dentro, né, dessas florestas, mesmo que elas estejam em recuperação, mesmo que elas sejam florestas conservadas. E aí aqui um pouco sobre a prática de campo, né? Então aqui tem uma ionopsis, então a gente verificou quais indivíduos existiam, né? Quanto, aonde, como que eles estavam se estabelecendo. E também, né? Como eu tinha dito, né? Tem algumas plantas que elas são extremamente ruderais, né? Então são plantas que aguentam pancada, como por exemplo o gênero Tillandsia das bromeliáceas. Esse gênero, essas plantas em específico, elas podem ser encontradas em florestas conservadas, mas também, tá? Elas vocês podem encontrar em florestas degradadas e também em meio urbano. Então é muito comum você ver em algumas regiões a presença dessas epífitas em fios de alta tensão. Já vi também sombrites em viveiros, tá? Então é muito comum ver elas nesse meio. E até mesmo, né, no meio urbano. Então aqui nesse caso é uma planta, é uma árvore no meio da cidade em que elas conseguem se estabelecer sem problema nenhum. Tá? Então aqui é um zoom dessas fotos dessa planta que foi tirada um pouco contra a luz. Mas também, né, nós temos situações que essas plantas conseguem se desenvolver, né? Outros tipos de planta ou outras epífitas conseguem estar desenvolvendo também no meio urbano. Então aqui é uma foto que foi tirada próximo à Ponte Pênsula do Rio, Piracicaba, que aí dando um zoom, né, na copa dessa árvore, a gente pode ver aqui diversas epífitas, né? Então daí aqui eu volto a falar, as epífitas precisam de umidade. Então a umidade do rio, ela está conseguindo garantir a permanência desses indivíduos aqui de epífitas. E aí aqui, por exemplo, é uma área, né, uma floresta um pouco mais conservada, que aí tiveram a ideia de reintroduzir as epífitas, né? Então, aqui vocês podem ver, tem algumas orquídeas que é daquele gênero Phalaenopsis, que é muito comum você encontrar até mesmo em supermercados para compra, né? Que ela parece uma borboleta, uma forma de uma borboleta. Essa epífita em especial, ela não é uma epífita nativa brasileira, tá? Então, nesse ambiente, eu não indicaria colocar uma planta como essa. Eu indicaria colocar uma planta nativa, colocaria um catasetum, colocaria algum outro Ionopsis ou alguma outra bromélia até mesmo, né, para ter essa questão do componente natural. Lógico que tem outras situações, né, que o objetivo é mais paisagístico, que aí não tem problema algum, né, você colocar. Então depende muito do teu objetivo e aonde está inserido o teu contexto como um todo. E aí tem outro detalhe, né, as epífitas, normalmente você não vai encontrar em forófitos, né, em árvores que tem um tronco descasmante como esse daqui, a não ser que você colocou ela ali. Por quê? Porque o período de estabelecimento dessas plantas é muito longo. Então, a chance daquela casca se desprender
né, por exemplo, um eucalipto se desprender, é muito maior do que quando tem essas rugosidades no tronco. Então, é muito mais fácil, não é impossível, tá? Mas é muito mais fácil você encontrar as epífitas em espécies que têm esse tronco mais rugoso do que esses outros troncos descamante. E aí aqui é uma outra foto, né, que a gente pode ver, né, que tem essa grande touceira, né, quando a gente tem esse aglomerado de epífitas, de orquídea, de bromélia, né, a gente chama de touceira. Então, elas têm esse grande aglomerado, né, com bastante plantas, e aí aqui tem aí, pelo menos aí uns 40, 50 anos que está estabelecida essa planta por aqui, tá? E aí tem que verificar também uma coisa, as orquídeas, né, em especial, elas sempre têm uma frente de crescimento, então tem que tomar cuidado quando você vai introduzir uma epífita, uma orquídea em uma árvore, porque você tem que tomar esse cuidado da onde que essa planta vai crescer, em que sentido, né, ela vai estar se desenvolvendo. Então, o ideal é sempre colocar ela voltada, né, os bulbos das orquídeas, né, na parte mais baixo dessa árvore, indicando, né, para ela subir e conseguir se estabelecer, porque assim as folhas mais novas não vão ser sombreadas pelas mais velhas. E aí aqui mais um pouco, né, sobre essas orquídeas, essas florações, né, sempre para a gente pensar, né, em utilizar, né, talvez se o nosso foco é introduzir esse tipo de planta no ambiente urbano, né, por que não utilizar essas plantas que é um pouco mais resistentes, né, que elas têm essa característica de resistência, não necessariamente precisa estar introduzindo as tilantes, tá, porque de alguma forma em algum momento elas vão estar chegando nesses locais, né? Então aí, por exemplo, nós temos a bilbergia, nós temos a alquimeia, né? As duas são bromélias, que a gente já tinha conversado anteriormente. Também tem o catacetum, né? Essa orquídea aqui é muito comum, né? Quando você vai lá na Exalc e está caminhando pela Exalc, você encontrar ela, né, fixas nas árvores. Então, ela é uma planta, né, que inclusive tem até uma palmeira ali da Carlos Botelho, que ela é forrada de orquídea dela, né, da Catasetum fimbriata. E aí, umas considerações finais, né, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que as epífitas possuem suas exigências, e cada espécie pode exigir alguma coisa diferente. Então, pode ser que ela precisa de mais umidade ou menos umidade, mais luz, menos luz. Então, é necessário saber qual é a espécie que você está querendo, né, reintroduzir ou então querendo descobrir mais sobre ela, tá? E aí, né, aqui nessa foto, por exemplo, essa planta de bilbergia, ela ao mesmo tempo que está emitindo a floração, ela possui os frutos. Então ela vai tendo essa dinâmica. Um momento ela tem a floração, aí o fruto está em maturação, e aí ela emite a outra flor e assim por diante. Basicamente, as epífitas precisam de três coisas, que é a umidade, como eu disse, né? A luz. Nada mais as epífitas elas utilizam das plantas, né, numa relação ecológica que a gente chama de comensalismo, onde elas se beneficiam das plantas, né, do seu forófito, com a fixação, para quê? Para obter a luz, tá? E também as epífitas precisam de nutrientes. Em algum momento elas vão precisar desses nutrientes. Então, assim, para indicar assim, algumas coisas para fixação de epífitas em árvores, eu indicaria a primeira coisa: prepare e planeje essa atividade para uma estação chuvosa, no início da estação chuvosa. Porque, como eu tinha dito, as epífitas precisam de umidade.
com a chuva você consegue ter essa umidade. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma reintrodução agora, a chance de dar certo vai ser menor do que se eu deixar ela para uma época mais chuvosa. E também, né, tem outro fator, e se eu regar? A rega, gente, muitas vezes você esquece de fazer essa rega periodicamente. E aí ela pode desidratar. E aí chegou a desidratação, é muito difícil você conseguir reidratar uma orquídea, uma bromélia ou qualquer coisa. Praticamente é difícil, tá? Precisa ver a exigência de cada espécie. Então, por exemplo, se for querer colocar a Phalaenopsis, ela precisa de uma certa quantidade de luz, tá? É diferente se você colocar um Catasetum, que ela precisa de mais luz e ela consegue se desenvolver com bastante luz. Então você tem que saber aonde você vai colocar, porque senão as folhas podem começar a amarelar, podem começar não conseguir se desenvolver muito bem. E aí, assim, quando você vai fazer essa atividade de fixação em indivíduos arbóreos, por exemplo, eu indicaria a primeira adubação que você vai utilizar é uma adubação de enraizador. Por quê? Porque aí ela vai começar a emitir as raízes, e aí é a felicidade de todo orquidófilo é ver aquelas raízes, né, se desenvolverem, e aí depois elas vão começando, né, a criar novas estruturas ali, novas folhas, por exemplo. Então, acompanhar com uma eventual adubação de manutenção e até mesmo algumas adubações de floração. E aí, quando você fala de adubação, né, o enraizador em si, a própria embalagem, ele vai dizer, né, qual que é o enraizador. Ele é um líquido que tem um hormônio para acelerar o processo de enraização, tá? Enraizamento. O de manutenção normalmente é o NPK, né? São os grandes a grande quantidade de nutrientes que as plantas exigem, né? Normalmente de manutenção eles são números iguais, então são 10, 10, 10 ou 20, 20, 20, 15, 15, 15. Então depende muito da formulação. E a floração, né? Os adubos para floração, o número central, normalmente, ele é maior. Então, o que acontece? O primeiro é, por exemplo, 10, 8, 5, e aí o do central, ele é já 50, 40, 60. Então, isso daí reflete na porcentagem desses nutrientes dentro desse adubo. Tá certo, pessoal? Aqui, uma outra foto, né? Só para finalizando, que a gente pode ter diversos outros tipos de epífitas, né? O que eu enfoquei aqui foi naquelas epífitas que a gente consegue ver principalmente em florestas secundárias. Aqui já é um ambiente um pouco mais conservado, que é ali próximo de Foz do Iguaçu, tá? Então, isso aqui é uma região muito interessante também. Muito obrigado. Esse é meu e-mail. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar. Talvez eu demore um pouquinho, mas eu respondo em algum momento. E aí, agora, se tiver pergunta, Rogério, você teve pessoal que mandou no Sim. chat alguma coisa? Tem. Na verdade, primeiramente, eu queria agradecer você, Alex. Foi fantástica a sua apresentação. Tá? Você trouxe aí muita informação, né, desse mundo até desconhecido por muita gente. Eu mesmo não sabia de muita coisa que você colocou aí, e é uma coisa que fascina a gente que trabalha com árvores, né, principalmente no meio urbano. Uhum. São esses seres, né, que convivem, interagem, né? Então, tem todo um componente aí envolvido que é desconhecido. Então, tem aqui, eu vou dar uma olhada aqui no chat, tem algumas considerações, tem muita gente parabenizando você pela apresentação, um comentário do Marco Verdade aqui, da Sociedade Brasileira de Arboricultura também, falando que é um trabalho fascinante, pouco estudado, tá? Tem mais parabenizações, tá? São muito agradecidos. E eu tenho uma pergunta, você respondeu várias das minhas perguntas na sua apresentação, né, que iam surgindo e você foi falando. Mas eu vou fazer uma aqui que é da Cláudia, ela queria saber, por exemplo, se há plantas
que não podem ser hospedeiras por ter casca muito lisa, né? Acho que você comentou até um pouco na sua apresentação, mas outras espécies por ter substâncias que não permitem, né, essa fixação. Acho que são plantas que têm substâncias tóxicas ou tem alguma coisa assim sobre isso, você sabe? Então, eu desconheço. O que que eu conheço, assim, tem dois trabalhos de estava estudando a questão da fixação dessas plantas, né, da reintrodução das epífitas em ambientes, em florestas em processo de restauração. Então, tinha ocorrido o plantio de mudas, e aí depois queria reintroduzir essas epífitas ali. O que verificou é que a questão do florófito, né, do hospedeiro, né, no caso, ele não influenciava tanto, né? Mas eu vejo que isso, ele tem um certo viés, porque você está colocando aquela flor ali, aquela planta ali, né? É diferente da semente cair ali e se estabelecer, né? Como eu tinha dito. Tem plantas, por exemplo, a jabuticabeira, ela vai descascando, né? A pitanga, ela vai descascando, mas não é impossível. Dá para acontecer, tá? Mas não é impossível é mais difícil, vamos dizer assim. Em relação a ter substâncias que inibem, né, a questão do hospedeiro, eu não conheço, tá? Infelizmente, não consigo te responder isso. É muito interessante também. Legal, muito bom, Alex. Eu gostei da sua apresentação, principalmente quando você fez aquela abordagem sobre a exploração, né, de coletar. Isso é muito feito com orquídeas. A gente tem uma Uhum, atividade junto com o grupo que a gente realiza essas atividades aqui em Piracicaba. A gente fixa orquídeas nas árvores, mas são phalaenopsis, são essas espécies exóticas que você apresentou, né? Mas a gente conhece que tem essa exploração, né? A gente sabe dessa exploração. E eu exato. fiquei muito feliz que você também abordou isso, colocou isso, né, para a gente difundir essa informação, né? E outra Uhum, dúvida que eu tinha, mas você também respondeu, era a época, né, de fazer o manejo, né? Qual a uhum, dificuldade de você fazer, o que é mais limitante para elas nesse processo de resgate e introdução numa área, né? Muita coisa você respondeu aí na sua apresentação e eram coisas que eu queria saber, né, também. E vi uhum. também que umas figurinhas conhecidas aí, o Frederico, né, o Shaolin, o professor Pedro, que participaram aí de alguns trabalhos aí com vocês. Feliz revê-los aí nessa sua apresentação. Então, Exato. deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no chat, tá? São mais parabenizações. A Cláudia falando aqui, complementando, algumas bromélias específicas são utilizadas para a medição de grau de poluição ambiental, né? As bioindicadoras, tem essa Uhum, relação também, né? A Cláudia é lá do Guarujá, né? Ela é uma paisagista, tem empresa de paisagismo, é uma pessoa fantástica também, já esteve com a gente em alguns eventos lá em São Paulo, sobre orquídeas, né? Eu interessante. quero retomar também lá na Reciclázaro, como eu comentei ontem, tem um treinamento que a gente faz que é sobre fitossanidade de orquídeas. Então, Hum, o ano passado a gente tentou fazer e não deu certo. Talvez, se você tiver disponibilidade na sua agenda, você pode estar por lá e até conhecer alguns dos participantes que estão aqui na sala, para a gente trocar informação lá. Você é muito bem-vindo e vai contribuir muito lá para os trabalhos. super interessante, né? Porque como a gente muitas vezes quando vai estudar essas florestas, né? Ou até mesmo no ambiente urbano, né? A gente está aprendendo agora como restaurar o componente arbóreo, né? E aí ainda tem muita coisa para a gente, né? Como essa imagem mostra, tem um caminho muito longo para a gente percorrer e aprender e descobrir mais sobre esse mundo das plantas que a gente está rodeado por elas, né? O Wagner colocou uma pergunta aqui para você, que ele queria saber se as Uhum. orquídeas ela precisa passar por um processo de rustificação ou de adaptação antes de eu levar ela para fixação na árvore. E outra dúvida que eu também tenho, essa fixação, como é que ela é feita no campo? Como é que é feito? O que utiliza? Qual que é a técnica? Tá. Se você Então, sabe. o que o pessoal utilizou, né, é interessante fazer uma justificação a partir do momento que há um gradiente muito grande, ou seja, há uma diferença muito brusca
da onde ela está para onde ela vai. Então tem que tomar cuidado com isso, porque senão ela vai sofrer, né? Já por ela estar sofrendo esse processo de fixação na árvore, já vai mexendo com com essa planta. Então, é interessante fazer um processo de rustificação, sim, nas plantas quando vai em um ambiente que tem um gradiente muito abrupto. A Cláudia, desculpa, a Cláudia disse que utiliza nesse processo bainha de palmeira, folha, a bainha das folhas da palmeira, amarração com sisal. Isso. O sisal, teve alguns projetos que eu pude participar. O problema dele é que ele arrebentou antes dela enraizar. Então, ele pode ter esse problema também. Tá? Então, daí tem gente que usa mais fitilho. Então, depende muito do grau de quanto você vai voltar naquela área ou não, né? E também não é interessante deixar um plástico ali preso na árvore, né? É interessante você remover aquilo, se for uma fita, se for um pano, alguma coisa nesse sentido. A ideia sempre é tentar fazer com que ela enraize, e aí quando ela começou a se desenvolver essas raízes, aí você consegue já eliminar aquilo que estava amarrando ela. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais algum questionamento. O chat depois eu vou te enviar também, Alex. Se você também puder enviar a apresentação, se você tiver, se não for problema para você, a gente também converte em PDF e encaminha para o pessoal. Mais uma vez eu queria Legal. agradecer a sua presença, né, aqui online com a gente e por solidariamente compartilhar o seu conhecimento, né, aí conosco nesse evento. Tá? Mais uma vez, muito obrigado e espero presencialmente em alguma atividade aí você possa participar com a gente e realizar alguma atividade conosco. Vai ser bem legal e a contribuição muito boa. Tá certo? Muito Tá certo. obrigado, viu? Eu que tenho que agradecer, né, pela oportunidade, né, de estar falando um pouco para vocês aquilo que eu sou apaixonado e gosto muito, né? E aí até tinha comentado com o Wagner, né? Eu tenho algumas plantas que eu acredito que é possível estar tentando reintroduzir ela, né, no ambiente urbano. Então, a gente pode manter esse contato. Legal, porque a gente já realizou, por exemplo, alguns parques, né, áreas fechadas, dificultando até o acesso, né, assim, tipo, eu digo altura, colocação, porque a gente tem a questão do vandalismo também, né, isso aí Exato. a gente acaba colocando e então a gente consegue fixar numa altura, só que falta também um profissional, né, para dar essas informações para a gente que você passou na sua apresentação aí, que às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa boa, mas a gente está ali torturando, né, a plantinha que a gente está colocando lá, né, não está sendo da forma mais adequada. Mas é isso aí, eu vou encerrar aqui a gravação, muito obrigado mais uma vez,